Quando se fala Antônio Francisco de Jesus, poucas pessoas sabem de quem se trata. Mas, quando eu digo Antônio Saracura, todos reconhecem o escritor, nascido em Itabaiana, no estado de Sergipe, autor de alguns romances de muito sucesso. Meninos que não queriam ser padres, Tambores da Terra Vermelha, Os Tabaréus do Sítio Saracura, são parte da literatura deste escritor sergipano, membro da Academia Sergipana de Letras, que tem dedicado o seu trabalho a fazer a crônica da vida da sua gente, a estudar essa família de sitiantes do município de Itabaiana, que, ao abordar a história da gente comum, das pessoas comuns, mostram como a vida é universal. É da família Saracura, da sua família, que o escritor Antônio Saracura trata neste vídeo de memórias. Antônio Francisco de Jesus. Meu bisavô se chamava Chiquinho Saracura. A Neide Sobral, que é uma professora da universidade, que é minha prima carnal, que é também da Terra Vermelha, minha prima segunda, ela semana eu estava com ela na casa de Terezinha, que é do nosso, uma senhora já de idade, uma fonte que conhece os ancestrais nossos, fechando a nossa árvore genealógica. No caso de Terezinha, ela é da família de minha avó, Santinha, que é da família lá das Candeias, que é tia de Sinhá de Euclides, tinha de G. Barbosa, aquele povo todinho. E ela também está pesquisando o ramo dos Saracuras, que é do meu avô, essa que Santinha é minha avó, do meu avô Pepe do Saracura. E ela chegou lá aos visigodos, lá em Portugal. Lá em Portugal não, lá na Europa Central, naqueles Balcãs, não sei que lugar que eles vieram. Segundo ela estava me dizendo, ela vai publicar um livro, não sei se e-book ou não, agora esses dias, sobre a árvore genealógica do Sobral, que é a família do outro lado dela, e dos Saracuras, que é a família do nosso lado, que engloba Saracura pelo lado paterno do meu avô, que também é o bisavô dela, e pelo lado de... não, bisavô dela não, Santinha, que é minha avó, é a bisavó dela. E aí eu perguntava ao meu pai, quando eu era moleque, meu pai, por que é que os meninos da escola manga da gente chamando de Saracuras? Aí, papai, um homem fechado, sem muitas explicações, ele dizia, depois eu pesquisei melhor, ele dizia, deve ser porque vocês têm as pernas finas e a bunda seca. E a Saracura tem as pernas finas e a bunda seca? Porque o nosso sítio tem duas lagoas, uma de um lado, que quando enche sangra para outra, é a Lagoa Saracuras, e a Lagoa da Obra Fina, que é do lado de cá. E tem, ainda hoje, são preservadas, quem é o dono do sítio é um primo carnal meu, que é casado com a irmã. É um casamento, assim, parece era muito comum, e é muito comum ainda lá. E tem Saracuras cantando o tempo todo. Mas pô, essa informação de bunda seca e perna fina é frágil, papai, tem que ter alguma coisa. Olha, o que eu sei é que seu bisavô se chamava Chiquinho Saracura, que era um criador de gado, como eu sou, e um agricultor. O que eu sei é isso, e todo mundo conhecia ele naquela época por Chiquinho Saracura. Aí depois, eu cresci, né, fiquei graúdo, estudei, me formei, me envolvi com literatura até o fundo onde não podia mais. Mesmo no tempo que eu fui analista de sistema de informática, eu sempre tive um livro lendo de literatura dentro das listas de Cowboy e PL1. Aí eu fui ver com minha tia Zefa, que era outra que conhecia. Ela assim, não, rapaz. Aí contou um pouco da história, assim, verbalmente, que ela já era cega na época, bem velhinha. Aí falava de um engenho. Naquela época, aquela região toda tinha engenho, falava de pessoas
contavam para ela, perseguidas, porque, na verdade, não sei se eram árabes, não sei se eram... Eu sei que vieram de Portugal para cá, ou cristãos novos, alguma coisa assim. Sempre tinha aquelas histórias esparsas, aqueles pontos que não se encaixavam bem, que ficaram na minha cabeça. Eu nunca fechei nada disso. Agora, com a Neide, é que eu estou fechando mais, que a árvore genealógica desse ramo aí vai chegar mais fundo. Então, Saracura, porque era um apelido que eu tinha, que eu me achava ruim, e a gente usava. Meus irmãos têm padaria Saracura, outros têm sei lá o que, fazenda Saracura. Então a gente usa esses nomes a vida toda. Quando eu comecei a escrever, o sítio nosso chamava Saracura, aí eu escrevi os tabaréus do sítio Saracura, e aí todo mundo começou a me chamar Saracura. E meu nome é um nome muito comum, só de primo meu com o nome Antônio Francisco de Jesus. Aliás, Antônio e Francisco são todos os nossos parentes quase de Itabaiana. Todo mundo se chama Francisco Antônio, Antônio Francisco. Só de virar de caminhão com meu nome exatamente igual ao meu, uns 30 morreram. Então eu fui para São Paulo, comprei uma casa lá fui comprar uma casa lá em São Paulo, bairro Campestre de Santo André. Aí tinha lá um Antônio Francisco de Jesus, coincidia quase tudo comigo, inclusive a origem aqui. Mas devia não, tinha uma folha corrida imensa de calote, aí, bom, depois eu provei que não era eu e tudo mais. Então eu achei que eu também, olha, Antônio Francisco de Jesus. Aí tem uns colegas meus de empresa, quando eu trabalhava em Brasília, que me chamava Dois Santos e um Milagre. E eu estava escrevendo coisas indignas, no meu ponto de vista, indignas de santidade qualquer. Eram coisas mundanas, do dia a dia. Algumas palavras naturalmente encaixadas não mereciam estar em qualquer ladainha, nem em qualquer Padre Nosso. Então eu digo assim, já que todo mundo me chama lá no sítio de Saracura, eu vou botar Saracura no meu nome. Eu botei Antônio Saracura, mas nunca registrei. Se alguém quiser tomar Saracura, até tinha Estácio Bahia Guimarães falava para mim, você tem que registrar isso. Eu não estou querendo lucrar nada com isso que eu estou fazendo, eu estou querendo deixar um legado só. Eu nasci em Terra Vermelha, que é um povoado sem rua, sem arruado nenhum, de Itabaiana. É um povoado lá no miolo de Itabaiana, de sítios de agricultura. Cada sítio é dividido, eu digo isso, um compartimento que é a malhada, de onde a família tira o sustento, um outro compartimento que é o pasto, onde o cara cria a previdência dele. Se um dia tiver uma doença, por exemplo, fazer uma operação de catarata, ele vai lá e vende 2 vacas. Se um dia a mulher fica doente, vai parir, e de uma hora para outra o parto não sai bem, ele vai lá e vende um novilho. Porque da malhada, da plantação de mandioca, mudou tudo para lata. Até a semana passada, eu estive lá no sítio. Então, eu nasci nesse lugar. De um sítio, o sítio do meu pai, que é um pedaço do grande sítio do PP do Saracura, onde ela arranjou 7 filhos, cada um com um sítio igual ao do meu pai, tem 40 tarefas. Naturalmente, na minha época não tinha isso, de ir para o hospital fazer pré-natal. Se bem que minha irmã mais nova, já nasceu na maternidade de Itabaiana. Minha mãe já teve apoio do governo, desse governo maravilhoso que o Brasil teve, apesar dos percalços, apesar de algumas coisas o tempo todo, que prestou atenção a gente, com plano de saúde, com vacinações, minha mãe foi para Salvador, para o Hospital Aristide Maltês. Claro que ela foi com dinheiro da gente, mas lá tudo de graça, durante 6 anos, tomando remédios que vinham dos Estados Unidos para o câncer de bócio, que lá em Itabaiana as mulheres tinham bócio desse tamanho. Era comum no meu povoado as mulheres papudas. E quando a mamãe foi ver o papo dela, tinha um câncer, doutor Zé esqueci agora o nome, ali na Rua do Lagarto, com São Cristóvão. A casa foi para Zé Rodrigues, eu acho que é Rodrigues o nome dele. Zé Maria Rodrigues aí identificou. A senhora tem 6 meses de vida.
E aí, como é que fazer? Aí tem esse país espetacular, sem previdência, sem nada. Agora que tem ainda, agora que está melhor, e o pessoal fala mal, esculhamba e tudo mais. José Francisco de Jesus nasceu em Itabaiana, no Cajueiro, vizinho a gente, assim como o avô dele nasceu, o bisavô dele nasceu, o tataravô dele nasceu. Cajueiro, Candeias, Capunga, Serra do Machado, aquele miolo de chão ali. O nome de minha mãe, depois de casada, é Josefa Oliveira de Jesus, mas antes de casar era Josefa Flora de Oliveira. E era conhecida por Florita, desde que era pequenininha. Desde que estava na escola, dando bolo nos alunos que perdiam o campeonato para ela, porque ela acertava tudo, e o professor dizia bem assim: dá gosto de ensinar uma ferreira. Ela é da Matapuã, que é a região assim dos filósofos, dos conversadores. Até eu diria que é o berço da humanidade, a Matapuã. Então, ela nasceu nas Flechas, Matapuã. Tem vários povoados ali, Bastião, Sambaíba, Cabeça do Russo, que é habitado por esse povo, que é um povo descendente da família Oliveira, que depois virou Machado, que depois virou Andrade. Todo Machado é filho desse ramo dos Oliveiras, que se misturou com os índios, os Matapuanes, lá da Matapuã, aqueles barrigudinhos dessa altura, redondinhos, sem cintura, que o alfaiate de Itabaiana não tomava medida nenhuma, já sabia o saquinho que ia fazer para cada um quando ia pedir uma roupa nova para fazer. Era José Pedro de Jesus, que parece que é Maria Francisca de Menezes ou Barbosa, eu acho que é Barbosa, eu não tenho certeza não, mas o nome dela varia, dependendo do filho. Aí na hora de fazer o registro, ela às vezes tem Jesus, às vezes tem Barbosa, às vezes não tem. Mas é Maria Francisca Santinha o nome dela. Antônio Francisco de Oliveira. Maria do Céu Monteiro. Esse Monteiro é o pessoal do fumo. É descendente de Nicolau de Norato, que é uma família de lagarto que migrou para Itabaiana, que depois veio Zé do Fumo, João do Fumo, Pedro do Fumo, que encheu... Eu tive ontem, sábado, estive na Feira de Itabaiana com um colega meu que foi fazer uma peregrinação pelo roteiro do Saracuras, um professor da Universidade do IFES, Reginaldo Jesus, e aí a gente foi no comércio, no setor que vende fumo em Itabaiana, que era imenso, e tinha só um cara vendendo. Ele disse assim: olha, eu sou o último descendente do velho Nicolau de Norato. Negocio com fumo desde pequenininho, que meu pai negociava, meu avô negociava, tal e tal e tal.